Eu quero cumprimentar aos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. Eu quero informar aos irmãos que, além das videoaulas, nós disponibilizamos também semanalmente um esboço de cada uma das lições. Os irmãos que tiverem interesse em receber, basta estar nos enviando aí o seu endereço de e-mail que nós estaremos enviando a partir da próxima semana esses esboços. E quero lembrar também aos irmãos que nenhum dos materiais que são disponibilizados para estudo, sejam os slides em PowerPoint, os esboços e também as videoaulas, substituem as aulas presenciais que acontecem todos os domingos a partir das 16 horas na sede da Igreja Apostólica Verdade e Vida. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2016 o tema O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. E a lição de hoje é a lição de número 4, Esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. Essa lição de hoje, irmãos, ela é praticamente uma lição complementar em relação à lição anterior, em relação à lição de número 3. Inclusive eu recomendo para os irmãos que não tiveram a oportunidade ou não tiveram tempo de assistir a videoaula da lição de número 3, que assistam essa videoaula e assistam também a videoaula de hoje, porque elas são bastante complementares. Assim os irmãos terão condições de ter uma visão mais abrangente sobre este tema, que trata basicamente das nossas atitudes, da necessidade de estarmos alertas, de estarmos em santidade, de estarmos preparados para a volta de Jesus. Bom, falando sobre a vinda de Jesus, é interessante a gente recordar, a gente revisar, a gente se lembrar que ela se dará em duas fases distintas. A primeira fase, Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. É a fase que a gente chama de arrebatamento. Aí, passados 7 anos depois dessa fase, onde vai ocorrer aqui na Terra o período da tribulação, e a igreja estará com Cristo nas bodas do Cordeiro, passado esse período, vai acontecer a segunda fase, que é a vinda de Jesus em glória para estabelecer o seu reino milenial. Então essas são as duas fases, as duas etapas da vinda de Jesus. E nós sabemos que a primeira etapa, a primeira fase, que é a fase relacionada à vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, ela vai acontecer de forma repentina. Olha só o que nos diz 1 Coríntios 15:52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Repare, irmãos, que a vinda de Jesus em sua primeira fase, em sua primeira etapa, ela vai não somente ser repentina, mas ela também vai ser muito rápida. Olha aqui o que nos diz o versículo, num abrir e fechar de olhos, ou seja, num piscar de olhos, os eventos vão acontecer. Que eventos são esses? Primeiramente, quando Jesus voltar, quando Jesus descer para buscar a sua igreja, a primeira coisa que vai acontecer, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, incorruptíveis. E os crentes que estiverem vivos, eles serão, olha aqui, nós seremos transformados. Ou seja, tanto a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, quanto a transformação daqueles que estiverem vivos, né, para termos um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Tudo isso vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Ou seja, não vai dar tempo de se preparar de última hora. Não vai dar tempo de querer estar preparado, estar pronto, se arrepender de última hora, porque tudo isso vai acontecer muito rápido. É num piscar de olhos, é num abrir e fechar de olhos, tudo isso vai acontecer. E uma outra coisa que nós sabemos também é que, além de repentina e rápida, né, instantânea, a vinda de Jesus para buscar sua igreja ela vai acontecer em segredo. A Bíblia nos diz lá em Marcos 13:32, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, a vinda de Jesus para buscar sua igreja, ela vai acontecer em segredo. Agora, vamos pensar da seguinte maneira, irmãos.
Se todo mundo soubesse em que dia, se todo mundo soubesse em que hora que Jesus fosse vir para buscar a sua igreja, o que será que ia acontecer? Com certeza, muitas pessoas iam querer se converter às vésperas do dia e da hora da volta de Jesus. Ah, eu sei que Jesus vai voltar para buscar a igreja neste dia e nesta hora. Então, quando estiver chegando próximo disso, eu volto para os caminhos do Senhor, ou aqueles que nunca estiveram nos caminhos dele vão aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e vai estar tudo certo, vai estar tudo legal. Mas nós não sabemos quando isso vai acontecer. E justamente por não saber quando vai acontecer, nós temos que estar preparados o tempo todo. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Nós temos que estar preparados. O que é estar preparado? É estar vivendo uma vida de santidade, é tendo as nossas vestes brancas, nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, é vivendo em fidelidade para com o noivo, não é cometendo o que a gente viu na lição anterior, o adultério espiritual, flertando com o mundo, traindo Jesus com o mundo, com o inimigo de nossas almas, com a concupiscência da nossa carne. Então nós temos que estar preparados a todo momento. Jesus ele pode voltar a qualquer momento, em qualquer instante. Então a gente tem que estar preparado para esse dia e para essa hora. Muito bem. O Senhor Jesus, certa feita, ele foi questionado por alguns fariseus que queriam saber quando ia chegar o reino de Deus. E ele começou a explanar sobre esse tema, e num dado momento dessa explanação, ele faz uma comparação, dizendo que os dias que antecederiam a sua volta seria como nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Noé. Olha o que a Bíblia nos diz lá em Lucas, capítulo 17, versículos 26 e 27. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, precisamos entender primeiramente aqui o seguinte, irmãos. Quando ele diz aqui, nos dias do Filho do Homem, ele está falando sobre os dias que antecedem a volta dele para buscar a sua igreja, os dias que antecedem o arrebatamento, ou seja, são os dias que nós estamos vivendo hoje. Então, ele diz o quê? Que da mesma forma que aconteceu nos dias de Noé, as pessoas elas comiam, bebiam, elas casavam, elas davam-se em casamento, ou seja, elas estavam vivendo a sua vida cotidiana. Não existe nenhum pecado em comer, não existe nenhum pecado em beber, em se casar, em se dar em casamento. Obviamente, nós temos que nos lembrar que existe um padrão bíblico para casamento. A comida em excesso, que é chamada de glutonaria, passa a ser pecado, a bebida também, a bebedice, enfim. Mas aqui a gente está falando de comer, de beber, de se casar, num âmbito assim, de algo cotidiano. Então, o problema não estava nisso. O problema não estava em comer, não estava em beber, não estava em se casar. Isso aí Deus aprova, não tem pecado nenhum nisso. O problema estava no fato de deixar que essas coisas do dia a dia, que essas coisas do mundo fossem prioridade. Ou seja, a prioridade que eles tinham era as coisas do dia a dia. E é mais ou menos o que acontece nos dias de hoje também. A prioridade de muitas pessoas está nas coisas desse mundo. Está na família, está no emprego, está no que come, está no que bebe, está no casamento, está no namoro, está nos bens materiais. E isso faz com que essas pessoas fiquem desapercebidas quanto à vinda de Jesus. Da mesma forma que aconteceu naquela época. As pessoas estavam tão envolvidas no seu dia a dia que elas também não estavam percebendo o que iria acontecer. Noé, a Bíblia diz que Noé era pregoeiro da justiça, e ele começou a alertar aquelas pessoas, ele estava pregando o arrependimento para aquelas pessoas. Só que as pessoas elas não estavam levando a sério aquilo que Noé estava falando. Elas não levavam a sério, elas não davam crédito a Noé e continuavam vivendo sua vida normalmente, da mesma forma que eles estavam vivendo, sem se preocupar com aquilo que eles estavam ouvindo, sem se preocupar com o juízo que estaria para acontecer na vida deles, sem se preocupar com tudo o que estava acontecendo. Eles continuaram vivendo a sua vida e
não deram ouvidos àquilo que Noé falou. Então aqui a gente está falando de um grande problema que acontecia naquela época e também acontece nos dias atuais, que é a chamada indiferença. Indiferença das pessoas em relação à palavra de Deus. Indiferença das pessoas em relação à mensagem de Deus, que é transmitida através da Bíblia Sagrada, que é transmitida através dos profetas que são usados por Deus para poder falar com as pessoas. É a indiferença que acontece nos dias de hoje. Pessoas que ouvem a palavra, pessoas que leem a palavra, pessoas que conhecem a palavra, mas que tratam com indiferença. Não acreditam que isso vai acontecer, ou até acreditam, mas não vivem de forma a aguardar o acontecimento de tudo que está na Bíblia Sagrada. Então elas são indiferentes em relação à pregação do Evangelho. Hoje existem muitas pessoas que são indiferentes, muitas pessoas inclusive que até zombam da pregação do Evangelho. Não somente são indiferentes, como escarnecem daquilo que é pregado. E a Bíblia diz também, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 11, nesta época de Noé, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Ou seja, além deles estarem vivendo a vida deles, priorizando mais as coisas do mundo, não dando ouvidos e não levando a sério aquilo que Noé estava pregando para eles, que era da parte de Deus, tratando com indiferença a mensagem de Deus, a corrupção também estava se alastrando. A corrupção ela estava muito grande diante da face de Deus. E a terra ela estava se enchendo cada vez mais de violência. Então, além de tudo isso, ainda existia corrupção e violência. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, nos próximos slides, que é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. E num grado muito maior, inclusive. Então, tudo isso fez com que tivesse uma consequência. Que consequência foi essa? O juízo de Deus sobre toda a terra. Através do quê? Através do dilúvio. E a Bíblia diz que com o dilúvio, todos os seres viventes sobre a face da terra, eles pereceram, com exceção de Noé e da sua família que entraram na arca. Jesus, então, ele continua a sua explanação, continua o seu exemplo, né, usando como exemplo, falando também acerca dos dias de Ló. Ele diz lá em Lucas 17, 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Reparem aqui, irmãos, que diferente dos dias de Noé, esse versículo ele não fala em momento nenhum sobre se casar e sobre se dar em casamento. Ele fala de comer, fala de beber, fala de comprar, de vender, de plantar, de edificar, mas ele não fala sobre casamento. Em momento nenhum ele menciona isso. Ou seja, o casamento e a família não eram valorizados nos dias de Ló, na cidade de Sodoma, na cidade de Gomorra e nos seus arredores. Então não existia uma valorização da família, que é uma instituição divina, que é algo instituído pelo Senhor. Não existia valorização. O casamento estava banalizado. O conceito de família, né, nos moldes que o Senhor criou, estava tudo deturpado naquela época. E se não bastasse isso, o homossexualismo, ele também era uma prática comum lá em Sodoma e em Gomorra. O homossexualismo ele era muito comum ali. Para os irmãos terem uma ideia, os irmãos conhecem essa passagem bíblica, quando os anjos eles foram mandados por Deus até as cidades de Sodoma e de Gomorra, lá eles foram recebidos por Ló, e que os homens que estavam ali próximos, eles chegaram a atacar a casa de Ló, querendo o quê? Querendo abusar, querendo ter relações sexuais com os anjos, pensando que eles eram simplesmente dois homens de boa aparência. Ou seja, o homossexualismo era algo comum, era algo corriqueiro. Apesar de ser algo que Deus sempre abominou, mas lá em Sodoma e Gomorra era algo comum de se acontecer. Muitos pregam que não, o problema de Sodoma e Gomorra não tem nada a ver com homossexualismo, o problema lá era a falta de hospitalidade. Não, irmãos, a Bíblia ela é muito clara em dizer. Ela é muito clara em dizer
que os homens eles queriam ter relações com os anjos. Isso acontecia comumente entre eles terem relações de pessoas do mesmo sexo, homens com homens e mulheres com mulheres. E nós sabemos que isso é abominável ao Senhor. E da mesma forma com que aconteceu nos dias de Noé, também veio o castigo, veio o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. E veio num momento também que eles não esperavam. Ou seja, qual foi este juízo? Foi a destruição de ambas as cidades. Deus fez chover fogo e enxofre e destruiu tudo. Isso está lá em Gênesis 19, 24. Os únicos que não pereceram nessa destruição por fogo e enxofre foi quem? Foi Ló, que foi alertado pelos anjos para sair da cidade e para não olhar para trás, nem ele nem a sua família. Então saiu ele, saíram suas filhas e saiu a sua esposa também. Mas os irmãos sabem que a esposa de Ló, num dado momento, quando eles estavam saindo a mando dos anjos e a cidade estava sendo destruída, ela pegou e olhou para trás. E os anjos tinham dito que era para eles terem saído de lá, fugido, mas sem olhar para trás. Então, qual foi efetivamente o erro da mulher de Ló? Mas pelo simples fato dela ter olhado para trás, na verdade, a mulher de Ló, ela estava com o coração dela naquela sociedade, naquelas cidades. Ela olhou para trás porque seu coração ele continuava lá em Sodoma. Ele continuava lá. O coração dela estava colocado numa sociedade terrestre e não em algo espiritual. Então o castigo veio. A Bíblia diz, e os irmãos sabem muito bem, que ela se tornou naquele momento numa estátua de sal. Agora um ponto interessante, irmãos, é que Deus, ele é justo. Ele não destruiria os justos junto com os ímpios. Tanto que nós vimos que ele poupou Ló, ele poupou as suas filhas, e se a esposa dele não tivesse olhado para trás, ela teria sido poupada também. A Bíblia diz, lá em 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8, que Ló, ele era justo. Então, por isso, ele foi poupado. E a saída dele, lá de Sodoma e Gomorra, que foi um evento que antecedeu a destruição das cidades, a saída dele antecedeu, isso é uma figura do arrebatamento da igreja. A saída de Ló daquela área, daquela região que seria devastada, é uma figura do arrebatamento da igreja. Ou seja, os tempos difíceis, os tempos de dores, o tempo da tribulação, tudo isso vai acontecer somente depois da saída do povo de Deus, da saída dos salvos, da saída da igreja universal, através do arrebatamento. Então a saída de Ló, ela é uma figura do arrebatamento da igreja. O juízo veio sobre Sodoma e Gomorra depois que Ló saiu. E a grande tribulação, ela vai vir também sobre a terra depois da saída da igreja através do arrebatamento. Bom, nós vimos que nos dias de Noé, nos dias de Ló, a violência ela era muito grande, a corrupção ela era muito grande. Agora, e nos nossos dias atuais? Vamos trazer isso para o nosso momento aqui, para a nossa realidade em termos de tempo. Em relação aos dias atuais, nós percebemos que a violência e a corrupção elas existem. Elas são uma realidade, e não somente são uma realidade, não somente existem, como elas têm aumentado a cada dia. Nós vamos ver aqui alguns exemplos, alguns fatos, algumas matérias que comprovam isso. Começando pela violência. Isso não é segredo para ninguém, né? A violência é uma realidade que a gente presencia todos os dias. Aqui a gente tem um gráfico falando sobre a evolução, o aumento da taxa de homicídio de crianças de 0 a 19 anos no Brasil, aqui começando no ano 2000 até 2011. A gente percebe que aumentou muito aqui. Mas, quando a gente fala sobre violência, a gente não está falando somente de homicídio. A violência ela é manifesta, vamos assim dizer, de diversas maneiras.
né? Hoje, muitas pessoas elas morrem no trânsito, muitas pessoas, existe muita briga entre famílias, briga no próprio trânsito, guerras diversas, regionalizadas, a gente viu isso há 2 lições anteriores, por questões de diferença de ideologia, a agressão é algo assim extremamente comum nos dias de hoje. Agressão de pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, esposa contra marido, entre amigos, pessoas que se desentendem por motivos banais, no trabalho, num local qualquer que frequentam. Enfim, a violência é algo que tem aumentado assim drasticamente, tem aumentado muito, né? Tem um órgão internacional que diz que de 2008 para cá, é um órgão que tem alguns indicadores em relação à paz no mundo, né, que se chama GPI, que a violência ela aumentou em torno de 5%. Partindo do princípio que esse estudo é por amostragem, e a gente sabe que tem alguns países que a violência é algo assim que impera, a gente pode concluir que o aumento ele é bem maior do que esse estudo efetivamente está divulgando. Então a violência ela é uma realidade, a gente não tem muito o que comprovar aqui. Basta a gente assistir um telejornal, basta a gente ler um jornal, ler uma revista, assistir uma matéria qualquer na internet, a gente vai perceber que isso acontece o tempo todo. Aliás, a maior parte das matérias que passam hoje nos telejornais, eles são associados à violência. É uma realidade nos dias de hoje, tem aumentado muito e a tendência é aumentar cada vez mais. Agora, se a violência é uma realidade nos nossos dias, e a corrupção? O que dizer acerca da corrupção? Será que a corrupção também é uma realidade nos dias atuais? Será que a corrupção é algo que também está em expansão, que também é muito grande? Ou é algo que a gente só vê em literatura? Então, primeiro vamos entender o que é corrupção. Corrupção, segundo o dicionário, é o desvirtuamento de hábitos, aqui no caso de bons hábitos, né? Devassidão de costumes, perversão, depravação. Isto é corrupção. Ou seja, qualquer situação que possa nos desviar, agora no âmbito mais espiritual, dos caminhos do Senhor. Tudo aquilo que nos faz, nos torna devassos em relação aos bons costumes, em relação a questões morais, a questões éticas. E a palavra perversão e depravação, que elas por si só já dizem, né, o que elas representam. Será que a corrupção ela é uma realidade nos dias de hoje? Nós vamos estar vendo aqui alguns exemplos de corrupção em algumas áreas específicas, né? Então a gente vai perceber que a corrupção ela é pior, ela é maior do que a que existia nas épocas de Noé e nas épocas de Ló. Primeiramente, vamos falar sobre a corrupção num âmbito de família, num âmbito familiar, né? Hoje, nós sabemos que existe uma deturpação muito grande dos valores morais na família. O inimigo ele tem investido muito e sempre investiu para destruir as famílias, porque ele sabe que a família ela é a base da sociedade. E se ele destruir a família, consequentemente, ele destrói a sociedade. E sabendo que a família é uma instituição criada por Deus, e o inimigo sempre foi contra tudo aquilo que Deus criou, é um alvo constante de ataques dele. Então vamos lá, vamos falar aqui rapidamente sobre alguns pontos que infelizmente, apesar de abomináveis ao Senhor, são uma realidade nos dias de hoje, né, em relação à família, ao conceito de família nos moldes bíblicos. O primeiro deles é o adultério. Ou seja, fidelidade é algo que, segundo alguns, está entrando em extinção, para outros nem existe mais. É o casamento de fachada, é o casamento que não tem o respeito mútuo, que não tem a fidelidade. São mulheres esposas traindo esposos, esposos traindo esposas, ou seja, os desejos da carne sendo mais importantes do que o voto de fidelidade ao casamento. Então, o adultério é uma coisa assim que nos dias de hoje é extremamente comum, infelizmente. Uma outra coisa também que está muito deturpada nos dias de hoje, divórcio. Hoje as pessoas se separam por qualquer motivo, está muito fácil se divorciar hoje,
muito fácil, muito rápido, muito simples. As pessoas, elas se casam já pensando assim, tudo bem, mas se não der certo eu me divorcio, se não der certo eu me separo. É como se fosse... como se estivesse comprando um objeto barato. Eu comprei isso aqui, mas se eu não gostar, se não servir, se não se adequar àquilo que eu preciso, eu jogo fora, é descartável. Aquilo que Deus instituiu para ser duradouro, para ser para sempre, até que a morte venha separar, está se desfazendo assim por qualquer situação, por qualquer motivo. Então o divórcio ele é também uma realidade, ou seja, é uma deturpação de valores da família. Não deveria ser dessa forma. Assim como o adultério também não deveria existir. São coisas que Deus não se agrada, né? A Bíblia diz que Deus ele abomina essas coisas. Uma outra coisa também, fornicação, né, para os casais de namorados, o sexo desenfreado antes do casamento, né, excesso de liberdade, o namoro sendo feito de qualquer maneira, a sexualidade imperando na cabeça, na mente, no coração dos jovens. Os irmãos sabem que o sexo é algo que Deus criou. O sexo não é ruim. O sexo ele não é pecado, como alguns pensam, desde que praticado conforme a Bíblia ensina, entre um homem e uma mulher devidamente casados na lei de Deus e na lei dos homens. Então, nestas condições, o sexo ele é abençoado por Deus. Agora, fora dessas condições, se ele é praticado por pessoas que são casadas, mas com alguém que não seja o seu cônjuge, é adultério. E se ele é praticado por pessoas que não são casadas, que são, por exemplo, namorados, ou pessoas em início de compromisso, é fornicação. Tanto o adultério quanto a fornicação são pecado, não deveriam acontecer, mas a gente sabe que é uma realidade nos dias de hoje. E em relação à fornicação ainda, as pessoas... os jovens que não praticam sexo durante o namoro, eles são até motivo de chacota, motivo de bullying na sociedade. Poxa vida, eu não acredito que você namora há tanto tempo e você não teve relação ainda. Ou seja, aquilo que é uma virtude é visto pelas pessoas como um defeito. Os valores morais, eles estão se invertendo. E ainda falando em inversão de valores... Aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre inversão de valores, tanto na família quanto na sociedade. A gente sabe que muitas coisas estão se invertendo nos dias de hoje dentro das casas. Hoje não é pai que manda em filho, é filho que manda em pai, é filho que determina o que tem que ser feito. Os valores que são transmitidos de pai para filho não são mais os valores com base nos ensinos bíblicos, mas sim com base na sociedade. Aquilo que era errado, antigamente era motivo de escândalo, hoje é diferente. Se não se comete o erro, aí é que está errado. As pessoas consideram aquilo que é certo como algo diferente na sociedade. Diferente nas famílias também. Então está tendo essa inversão de valores. E na sociedade a gente sabe que a corrupção ela sempre imperou. E nos dias de hoje está cada vez maior. As pessoas passando as outras para trás, fazendo coisa com interesse, não pensa duas vezes em puxar o tapete de alguém para poder assumir uma posição, para poder ter lucro em relação a uma operação. A questão ética, a questão moral, ela não faz mais parte das negociações nos dias de hoje. Está tendo uma inversão de valores. E aquele que não passa os outros para trás, aquele que não busca ter vantagem somente para si, ele é considerado como errado, como bobo. Não, você está errado, você deveria ter feito dessa forma. Todo mundo faz assim. O fato de muitas pessoas fazerem algo não significa que está certo. Assim como o fato de poucas pessoas fazerem algo também não significa que está errado. O meu parâmetro para certo e errado não tem que ser a quantidade de pessoas que fazem, mas sim as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é que são a minha régua, né? Assim, é o meu ponto de medida do certo e do errado, é em relação à Bíblia, não em relação ao que a sociedade pratica ou que muitas vezes a sociedade quer impor dentro das casas, dentro da família, dentro da vida das pessoas. Então está tendo essa inversão de valores, novamente uma deturpação dos valores morais dentro da família e, consequentemente, dentro da sociedade.
Um outro ponto que também está em alta nos dias de hoje, né? Muito tem se falado sobre isso, que é a intervenção principalmente de órgãos, né, governamentais dentro da família e dentro das escolas para inserir valores antibíblicos. São leis em aprovação que restringem as maneiras de um pai e de uma mãe educarem um filho, mesmo a Bíblia dizendo o que é correto, né, em relação à correção, a gente não pode fazer, porque está sendo imposto isso, mas nós temos que seguir o que a Bíblia fala. Né? A lei dos homens ela tem que ser obedecida e respeitada? Sim, desde que ela não venha se sobrepor e não venha contrariar ou contradizer de alguma forma a Bíblia Sagrada. E essa intervenção ela também está chegando nas escolas. Muitos órgãos aí federais estão querendo impor nas escolas, através de planos nacionais de educação, planos municipais, ensinos de coisas que são antibíblicas. A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso nos próximos slides, de algo que a Bíblia condena, mas eles querem embutir a partir dos 6 anos de idade nos alunos das escolas, como se fosse algo comum, para eles passarem a aceitar o pecado como algo normal na sociedade. Então eles querem embutir isso na cabeça dos jovens. É uma outra evidência de que a corrupção no que diz respeito às famílias, ela está cada vez maior nos dias de hoje. Muito maior do que era naquela época, que agora está sendo institucionalizado. Ainda falando sobre a deturpação dos valores morais na família, nós temos aí também, os irmãos acompanham sempre na mídia, um tema que está em alta, acerca do homossexualismo. Né? O homossexualismo, ou seja, relacionamento de pessoas do mesmo sexo. Homem com homem e mulher com mulher. E também está em alta hoje uma tal de ideologia de gênero. Eles estão querendo implantar isso, eles estão querendo implantar esse conceito nas escolas já desde as crianças. O que diz essa ideologia de gênero? Ela diz que os sexos, né, masculino e feminino, eles não existem quando a criança nasce. A criança não nasce nem menino nem menina. O masculino e feminino, para o que diz essa ideologia de gênero, é que isso é algo cultural e social, foi uma construção cultural e social, ou seja, está sendo desprezado não somente questões de anatomia, porque o homem é diferente da mulher em termos de anatomia, em termos de órgãos sexuais, em termos de corpo, mas também em relação à genética. A questão da ordem cromossômica, né? XY para homem e XX para mulher. Então eles estão querendo impor uma situação que é completamente fora do que a Bíblia nos ensina. E eles estão querendo colocar isso através de cartilhas, através de ensino nas escolas, para as crianças já começarem a se familiarizar com essa situação completamente demoníaca, para daqui a algumas gerações isso ser algo que vai estar imperando aí na sociedade. E pior do que isso, sendo apoiado pelo governo. O Programa Nacional de Direitos Humanos, está aqui inclusive a capa na sua versão 3, né? Dentre os seus chamados objetivos estratégicos, o 5º objetivo estratégico, ele diz respeito, está aqui inclusive a cópia do texto, a garantia do respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero. Esse objetivo estratégico ele é composto de 8 itens. Desde políticas para promover a cultura LGBT, até apoio de união civil de pessoas do mesmo sexo, direito de adoção de crianças, enfim, uma série de princípios não bíblicos e que estão no Programa Nacional de Direitos Humanos. Isso é um absurdo. É o governo apoiando esse tipo de coisa. E vale comentar também, irmãos, que não é somente o Estado, não é somente o governo que tem apoiado isso, mas muitas igrejas também, principalmente no que diz respeito ao que eles chamam de união homoafetiva, união estável. Muitos países de primeiro mundo já aprovaram, né, a parte jurídica, a parte judicial, no que diz respeito à união civil de pessoas do mesmo sexo, homem com homem e mulher com mulher. Então, alguns estados, inclusive aqui no Brasil, já aprovaram isso aí também. E tem muitas igrejas que também estão apoiando. Tem igrejas que estão fazendo casamentos
de pessoas do mesmo sexo. E por que não dizer que tem igrejas que, além de apoiar, além de realizar as cerimônias de casamento, algumas ainda têm líderes que são casados entre si, tendo o mesmo sexo, homem com homem e mulher com mulher. Ou seja, é novamente uma outra evidência da corrupção no que diz respeito aos valores morais da família tradicional, da família, da forma que a Bíblia nos ensina. O que é a família nos moldes bíblicos? É o pai, homem, a mãe, mulher e os filhos. Essa é a família nos moldes bíblicos. Essa é a família que a gente vê na Bíblia Sagrada, não é isso? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á com a mulher. É isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que nós temos que defender. Mas, voltando ao tema, nós estamos falando sobre a corrupção nos dias atuais. Nós estudamos sobre a corrupção, nós estudamos sobre a violência nos dias de Noé, nos dias de Ló, e agora nós estamos trazendo para os dias atuais. E a gente percebe que não teve melhoria nesse sentido, muito pelo contrário, só aumentou. Só aumentou. Algo que eram casos isolados agora está se tornando institucionalizado, sabe? Tá se tornando algo comum nos dias de hoje. Nós não podemos aceitar como comum aquilo que a Bíblia condena. Em relação à corrupção sobre os dias atuais, algo que a gente percebe também que tem aumentado a cada dia é a depravação em si, que é inclusive uma das traduções do termo corrupção. A gente vai ver aqui alguns exemplos também, né? O primeiro deles, a prostituição. A prostituição. E olha que interessante, está aqui do lado novamente o Programa Nacional de Direitos Humanos na sua versão 3. O objetivo estratégico 6 deles, olha só o que diz esse item, amados irmãos. Garantir os direitos trabalhistas e previdenciários de profissionais do sexo, por meio da regulamentação de sua profissão. Ou seja, algo que é abominável aos olhos do Senhor, se for para frente, se for aprovado, vai se tornar uma profissão, vai ser regulamentada, vai ter direitos, vai ter benefícios. Isso não somente é legalizar o pecado, mas também incentivar outras pessoas a se prostituírem. Puxa vida, quer dizer então que agora a prostituição é uma profissão, eu vou ter direitos como qualquer profissional, eu vou estar equiparado com qualquer profissional no que diz respeito aos meus direitos trabalhistas em relação à previdência social e outras coisas mais? Poxa, bacana, então eu vou partir para isso aí. Para que me desenvolver em alguma área, sendo que eu posso estar me embrenhando numa situação como essa? Então, novamente, é o governo, de alguma forma, querendo não somente apoiar, mas legalizar o pecado. Algo que Deus abomina. Então, aquilo que era motivo de escândalo agora vai virar profissão. Vai virar profissão. Os irmãos, se tiverem curiosidade, está disponível na internet, os irmãos podem baixar aqui o Programa Nacional de Direitos Humanos e procurar lá o Objetivo Estratégico 6 no seu item N. Vocês vão perceber que é isso que o governo está querendo fazer. Inclusive, voltando um pouquinho, irmãos, eu esqueci de comentar sobre a questão do homossexualismo, da ideologia de gênero, enfim, existem algumas teorias que colocam por aí que a pessoa ela já nasce homossexual. Não é uma questão de comportamento, não é uma questão que acontece, não é algo que acontece depois de um determinado período de vida. Diz que já nasce dessa forma. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero recomendar para os irmãos que tiverem curiosidade e quiserem saber um pouco mais a respeito disso. Tem um livro muito bom de um autor que é o Dr. John Tay. John é T-A-Y. Esse Dr. John, ele é um médico, ele tem 2 doutorados, um na área de filosofia, ele é médico também, ele tem um doutorado na área de genética. E ele escreveu um livro muito bom, é praticamente uma tese de doutorado, sobre genética, e o título do livro dele é Nascido Gay.
existem evidências científicas para a homossexualidade? E aqui nesse livro ele explica tecnicamente, falando sobre genética humana, sobre estudos, sobre comparações, sobre ordem cromossômica e outras questões técnicas da área de genética, onde ele joga por terra essa teoria de que a pessoa pode nascer homossexual ou que é algo de ordem genética. Isso não existe. E eu não estou falando de um livro, de um pastor que escreveu, não. É um livro de um médico. É um livro técnico da área de genética. Então, se os irmãos tiverem curiosidade e quiserem saber um pouquinho mais, é uma literatura assim bastante interessante sobre este tema. Mas vamos voltar aqui para o tema da nossa videoaula. Então, a prostituição é algo que está sendo, inclusive, incentivada por órgãos governamentais. Ainda sobre a depravação, a gente vê que ela se tornou uma diversão nos dias de hoje, né? A depravação como diversão. Aqui eu posso pegar como exemplo, irmãos, os irmãos bem sabem, né? Muitos bailes que acontecem por aí, esses chamados bailes funks, né? Da mesma forma que acontecia antigamente naquelas festas, né, que tinha muita bebedice, muita comida, muita orgia, muito sexo, né, para poder adorar a deuses pagãos, não está diferente nos dias de hoje. A gente vê aí músicas mundanas que fazem apologia à prostituição, fazem apologia a sexo, jovens se relacionando o tempo todo sem saber quem é a outra pessoa, sabe? Adolescentes indo para esses bailes sem as roupas íntimas, as roupas de baixo, tendo relação sexual durante o momento lá da festa, bebendo, se drogando, engravidando aí de todas as formas, e Satanás dando risada neste momento, né? Manipulando tudo isso. Aí é droga, é bebida, é prostituição, enfim, a gente percebe que isso é algo que tem se proliferado, é como uma praga, é como um vírus que se multiplica. E os irmãos percebem que não é diferente da época dos tempos bíblicos, né? Aquelas festas que tinham muitas orgias para cultuar os deuses pagãos. Essas pessoas também estão cultuando o inimigo de nossas almas com esse tipo de depravação. Então aquilo que deveria ser algo abominável virou motivo de diversão. Pessoas se preparam para esse momento, né? Pessoas elas têm isso como algo bom, como algo prazeroso, como algo de status, inclusive. Ainda em relação à depravação, aí temos mais algumas coisas aqui, né? A pedofilia, que é relacionada a qualquer tipo, né, de orientação sexual com crianças, que é algo assim abominável também, mas a gente acompanha nas mídias aí muitos casos de pedofilia, chamada bestialidade, que é relacionamento íntimo, relacionamento sexual com animais, também acontece muito nos dias de hoje. Aí um outro ponto que não precisa falar muito, né? A questão das drogas, que hoje em dia está cada vez mais fácil, né? Conseguir drogas. As drogas estão destruindo famílias, destruindo lares, matando pessoas. Ou seja, algo que também é uma das armadilhas que Satanás coloca para destruir os lares e outras coisas mais, né? Então a gente conclui com isso que a depravação é algo que está cada vez mais aflorado na sociedade, cada vez mais embutido. A depravação está substituindo valores bíblicos morais e a igreja ela tem que se levantar contra isso. Nós não podemos aceitar isso como algo normal. O fato de eu não participar, de eu não fazer, de eu não cometer essas coisas, não é suficiente. Mas eu tenho que me levantar contra isso, eu tenho que ensinar para as pessoas que isso está errado. Eu tenho que pregar a verdade, tenho que buscar resgatar essas pessoas através da palavra de Deus. Não é simplesmente, é problema deles, eu estou aqui do meu lado, a salvação individual. Não, a gente tem que se lembrar sempre que nós temos uma ordem de Jesus para pregar a palavra, pregar o evangelho. Não o evangelho barato que tem sido pregado nos dias de hoje, mas o evangelho do arrependimento. O evangelho que fala sobre a cruz de Cristo, o evangelho que fala sobre salvação, que fala sobre transformação. Esse é o evangelho que nós temos que pregar. Ainda sobre a corrupção, infelizmente é algo que também entrou dentro das igrejas. Muitas igrejas, ao invés de influenciarem o mundo, foram influenciadas por ele.
E aqui a gente pode citar alguns exemplos de situações que acontecem em igrejas que se corromperam. Né? Primeiro ponto que a gente pode comentar: interesses pessoais acima dos interesses do reino. Poxa, agora meu interesse não é como manda as Sagradas Escrituras, meu interesse não é nas coisas de Deus, meu interesse não é ganhar almas para o Senhor, mas sim interesses pessoais, de enriquecimento, de status, de estar em evidência, ou seja, vários interesses, menos aquele que deveria ser o principal, que é o amor a Deus, o amor à sua obra, o amor pelas almas, pregar a palavra de Deus, ver conversões. Não, isso daí tudo foi substituído por interesses pessoais, por interesses mesquinhos, por interesses de homens. Dentro disso, acaba sendo uma consequência o chamado enriquecimento ilícito, pessoas que têm a igreja como fonte de enriquecimento. Não estou falando aqui, irmãos, que uma pessoa que vive e se dedica 100% do seu tempo ali à obra, ela vive para a obra, ela não tem que ser sustentada pela obra, não é isso. O obreiro ele é digno do seu salário. Mas uma coisa é você ser sustentado pela obra, você ter aí talvez uma ajuda de custo, alguma coisa que permita você se manter, e outra coisa é você enriquecer, é você ficar rico de forma ilícita, usando da fé das pessoas, pessoas desinformadas muitas das vezes em relação ao evangelho, e que fazem com que esses líderes eles fiquem cada vez mais ricos e a pessoa vai ficando cada vez mais pobre. A chamada teologia da prosperidade, dos neopentecostais, que está em alta, que só prega a riqueza, faz com que, além de ter a questão do enriquecimento ilícito, faz com que as pessoas canalizem a sua fé somente nos bens materiais. Eu vou na igreja porque eu quero um carro novo, porque eu quero uma casa nova, porque eu quero montar uma empresa, porque eu quero prosperar, porque eu quero aumentar meu patrimônio, porque eu quero deixar de ser empregado e quero passar a ser patrão. Não que Deus não possa dar isso. Deus pode dar isso, mas a minha prioridade não é essa. O meu foco, melhor dizendo, não tem que ser esse. Se Deus aprover a Deus me abençoar, financeiramente falando, glória a Deus por isso. Mas o meu objetivo é estar com Jesus. Meu objetivo é estar com Ele na glória. Tem que ser o objetivo número 1. E tem muitas pessoas que usam a igreja como fonte de enriquecimento ilícito. Doutrinas de demônios, a Bíblia fala muito sobre isso, sobre heresias, sobre ensinamentos deturpados da palavra de Deus, sobre interpretações não inspiradas pelo Espírito Santo, mas que servem para satisfazer os desejos da carne, satisfazer as concupiscências das pessoas. São as chamadas doutrinas de demônios. Escândalos, poxa, quanto escândalo a gente vê na igreja. Adultério dentro da igreja, prostituição dentro da igreja, roubo dentro da igreja, brigas entre igrejas, irmãos brigando uns com os outros, agressões físicas, muitas convenções que as pessoas chegam a, como dizem no mundo secular, chegam a sair no braço, a se espancarem dentro de uma convenção porque tem divergências de pensamentos, escândalos, muitos escândalos, mas é mister que isso aconteça, a Bíblia já assim o diz. Falta de amor. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas muitos desses que estão sem amor estão dentro da igreja. Então são motivados, porque para estarem ali tem que ter algum tipo de motivação. São motivados por outros sentimentos, por outros tipos de interesse, mas o amor, que é o principal, que deveria ser a essência do cristão, deixa de ser. Pelo menos dos falsos cristãos. Entretenimento e falta de reverência. Isso aqui é uma das coisas que a gente mais vê. Não se tem mais respeito hoje dentro da casa do Senhor. Muitas igrejas foram transformadas em casas de show, casas de espetáculos, show gospel. As pessoas querem ir lá para poder assistir teatros, para poder ver malabarismos, músicas que gostam com ritmos mundanos. Não se tem mais respeito, entra-se na igreja de qualquer forma, sai-se de qualquer forma, trata-se as pessoas de qualquer maneira, se veste de qualquer forma. Ou seja, a igreja se tornou simplesmente um ambiente para convívio social, como se Deus não estivesse ali.
Um ponto que eu às vezes comento com alguns irmãos dentro da igreja, eu falo, olha, se Jesus neste momento permitisse ser visto, materializado, como é que seria o nosso comportamento naquele momento? Se a gente visse Jesus ali na nossa frente. Se o nosso comportamento, se a resposta para essa pergunta for, seria completamente diferente, então significa que a nossa conduta está errada. Porque Jesus ele está ali, ele só não está permitindo ser visto. Então eu tenho que rever os meus conceitos. Eu tenho que voltar a ter reverência. Eu tenho que voltar a ter respeito na casa de Deus. Eu tenho que voltar a me comportar como um cristão dentro da casa de Deus. E a casa de Deus tem que parar de ser templo de entretenimento, de diversão, de êxtase emocional. Quem tem que dominar, quem tem que governar, quem tem que conduzir tudo é o Espírito Santo de Deus e não técnica humana. Ou seja, o entretenimento e a falta de reverência também são sinais da corrupção dentro da igreja. Mistura com o mundo. Puxa vida, eu preciso que a igreja esteja cheia e o que é que eu faço para chamar a atenção? Poxa vida, os jovens, as pessoas gostam disso aqui que o mundo oferece. Então eu dou uma adaptada nisso, trago para dentro da igreja e consigo trazer as pessoas. O importante é que elas estejam aqui. Não. A igreja não pode ser influenciada pelo mundo. Ela tem que influenciar o mundo. A Bíblia diz que nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. Nós temos que salgar, nós temos que temperar o mundo, nós temos que iluminar o mundo. Não pode ser o contrário. O mundo não pode influenciar a igreja. Mas se for assim, aí as pessoas vão começar a sair e não vai ficar ninguém dentro da igreja. As pessoas não vão mais aceitar Jesus. Mas o erro está em Jesus? Está no Espírito Santo? Porque a palavra ela convence, o Espírito Santo ele toca nos corações sim. A Bíblia nos diz lá em Atos dos Apóstolos qual era o comportamento deles em relação à obra do Senhor e qual era a consequência disso. A Bíblia diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Ou seja, todos os dias tinha pessoas se convertendo, pessoas aceitando Jesus, sem precisar se misturar com o mundo, sem precisar colocar falta de reverência, sem precisar transformar numa casa de espetáculos. Deus não mudou. O Espírito Santo de Deus, que é o que convence da justiça, do juízo do pecado, também não mudou. Então, se a igreja precisa desses artefatos, dessas estratégias do mundo para trazer o povo para a igreja, alguma coisa está errada. E não é com Deus, mas sim com a igreja, sim com os líderes da obra do Senhor. E por aí vai. Enfim, muitas outras coisas poderão ser faladas, mas só para exemplificar que a corrupção ela é uma realidade sim nos dias atuais e também dentro da igreja. Não só na sociedade, não só nas famílias, mas também dentro das igrejas. Um outro local onde a corrupção está presente, é sabido também por todos, é na política, né? Infelizmente, política, principalmente aqui no Brasil, nos tempos odiernos, nos dias atuais, política e corrupção praticamente virou sinônimo. Infelizmente, não deveria ser assim. Então, vamos passar rapidamente por isso aqui. Enfim, basicamente, são interesses pessoais acima do interesse coletivo, acima do interesse da sociedade, acima de qualquer coisa. Pessoas que se envolvem com a política somente para enriquecer, somente para ganhar projeção para alguma coisa, para ter algum tipo de estabilidade. São pessoas e partidos que prometem uma série de coisas para poder angariar votos, enfim. São todos interesses pessoais, não se pensa no coletivo. A administração pública ela é totalmente apartada de Deus. Vimos alguns exemplos de leis completamente influenciadas pelo maligno e que estão em trâmites de aprovação em algumas esferas do governo. Existem muitos servos de Deus que lutam contra isso no governo, na administração pública, mas essas leis continuam tramitando lá dentro. E muitas outras novas vão querer passar de alguma forma. Então, é uma administração pública que ela é feita à parte de Deus. Não se coloca Deus dentro da política de administração.
Enriquecimento ilícito também é uma consequência. Isso aqui são coisas que a gente vê no dia a dia. Pessoa que entra com um determinado padrão de vida na política e sai de lá milionário da noite para o dia. Enfim, é algo que é uma realidade também. Inversão de valores, ou seja, a política, os partidos, o governo que deveria trabalhar em prol da nação, trabalha em prol de si mesmo. Negocia de formas obscuras para poder tirar vantagem em tudo e não importa a consequência disso sobre a população. E outras coisas mais. Enfim, política é algo que a gente não precisa estar detalhando muito. Quiser saber mais sobre isso, basta ligar a televisão, basta abrir um jornal, basta abrir uma revista que isso é algo que está bastante evidente. De qualquer maneira, como a gente falou nos dias de Noé, nos dias de Ló, que tinha corrupção, que tinha violência, mais uma evidência que a corrupção é uma realidade nos dias de hoje, não só como a gente vê na família, na sociedade, na igreja, mas também na política, ou seja, em várias esferas diferentes. E quando eu falo sobre isso, não é uma exclusividade do Brasil, não. A gente comenta muitos exemplos do Brasil, que são exemplos que estão à tona, né? Estão vindo à tona, mas isso acontece em várias partes do mundo. Isso não é uma exclusividade daqui, não. Isto posto, nós chegamos à seguinte conclusão. Os dias atuais, eles estão piores do que os dias de Noé e do que os dias de Ló. Nós estamos vivendo em meio a uma grande rebelião contra a lei de Deus e contra os seus princípios. Nós vimos diversos exemplos nos slides anteriores que nos levam a concluir isso, que os dias atuais estão piores. Ou seja, se na época de Noé, se na época de Ló, o próprio Deus falou através da tua palavra que a terra havia se corrompido, que a violência estava muito grande, nos dias de hoje é a mesma coisa, só que numa proporção muito maior. Baseado nisso tudo, né, fechada essa parte que nós falamos sobre essas questões da atualidade em comparação com os dias de Noé e com os dias de Ló, que o próprio Jesus usou como exemplo para dizer que como fora naquele tempo também seria nos dias que antecederiam a vinda de Jesus, nós vemos aqui em Marcos 13:33 três atitudes que são necessárias, que nós devemos ter nesse tempo. Nós vimos que a vinda de Jesus para buscar a sua igreja ela vai ser repentina, ela vai ser muito rápida, nós não sabemos quando vai acontecer, quando vai chegar esse tempo, mas nós sabemos o que é que nós temos que fazer enquanto aguardamos a chegada desse tempo, enquanto aguardamos a volta de Jesus em sua primeira fase para arrebatar a sua igreja, para buscar a igreja universal, a igreja composta pelos crentes salvos ao redor do mundo. Marcos 13:33 diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então está aqui as três atitudes que nós devemos ter: olhar, vigiar e orar. Então vamos entender um pouquinho mais a fundo cada uma delas. Bom, a primeira delas é olhai. Olhar, observar, ou seja, estar atento. Estar atento primeiramente em relação ao quê? Aos sinais, ao que se passa à nossa volta, ao que está acontecendo na sociedade, ao que está acontecendo no mundo. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos observar, nós precisamos entender isso. Diferente do que alguns poucos pregam, né? Mas o verdadeiro crente ele tem que se apartar do mundo, ele tem que se isolar como um monge, tem que ficar fora de tudo que acontece no mundo. Não. Nós temos que olhar, nós temos que estar atentos a esses sinais. Mas não adianta somente, não é suficiente eu estar observando, eu estar olhando o que acontece à minha volta. Eu também preciso saber, de alguma maneira, interpretar isso. Interpretar o que está acontecendo, mas interpretar o quê? À luz da Bíblia. Agora aqui eu estou falando sobre discernimento espiritual. Não adianta eu observar e falar, puxa vida,
Você viu? Estão para aprovar uma lei que é a favor do aborto. Olha, você viu que o país tal está em guerra com outro país? Você viu que surgiu uma pessoa dizendo que é Jesus Cristo? Estou observando tudo, estou sabendo, estou bem atualizado com as notícias. Isso não vai ter valor nenhum, não vai adiantar se eu não souber interpretar isso à luz da Bíblia. Opa, peraí, isso aqui que está acontecendo é um sinal, porque a Bíblia diz isso. Eu tenho que conseguir ter esse discernimento espiritual. Eu tenho que conseguir interpretar isso à luz da Bíblia. Não basta observar, mas eu tenho que ter esse discernimento. E como é que eu vou conseguir isso? Como que eu vou conseguir interpretar algo que eu vejo, algum sinal, à luz da Bíblia? Através de dois pontos são fundamentais aqui. Primeiro, eu tenho que ter conhecimento das Escrituras. Se eu não conhecer a palavra, eu não vou conseguir interpretar à luz dela. Não conheço, não vou saber. Então, primeiro, conhecimento das Sagradas Escrituras. Isso implica em dizer que eu tenho que ler a Bíblia, que eu tenho que ouvir a palavra de Deus, que eu tenho que me envolver com a palavra de Deus, que eu tenho que meditar nas Sagradas Escrituras. Não é simplesmente ler a Bíblia como um livro de história, mas eu tenho que meditar em cada passagem bíblica. Aí sim eu vou conseguir ter o conhecimento das Escrituras. Mas não somente isso. Eu também tenho que ter intimidade com Deus. Através do quê? Através da oração, através do relacionamento com Ele. Fazendo isso para ter o conhecimento das Escrituras e tendo intimidade com Deus, eu vou estar fazendo aquilo que a Bíblia diz que está lá em 2 Pedro 3,18. Eu vou estar crescendo no conhecimento e também na graça. Se eu fizer isso, eu vou ter o discernimento espiritual em relação a tudo aquilo que eu observo, em detrimento das Sagradas Escrituras, em detrimento da Bíblia Sagrada. Então, voltando às atitudes, a primeira delas que Marcos 13:33 diz, olhai. Então eu tenho que olhar, eu tenho que observar, eu tenho que estar atento aos sinais, aquilo que acontece à minha volta. E não somente observar, mas eu tenho que interpretar isso à luz da Bíblia. E para essa interpretação eu tenho que ter conhecimento das Escrituras, tenho que ter intimidade com Deus, ou seja, eu tenho que crescer no conhecimento e crescer na graça. A segunda atitude que Marcos 13:33 nos mostra, a primeira é olhai, né? Olhar, observar. A segunda é vigiai, é vigiar, é estar atento. Uma das traduções da palavra vigiar é velar. Velar significa não dormir, não cochilar, estar atento. Atento em relação ao quê? Primeiramente, em relação aos ataques, às astúcias do inimigo de nossas almas. Satanás ele tenta o tempo todo nos desviar dos caminhos do Senhor. Ele tenta o tempo todo fazer com que a gente venha a cometer atos que desagradam a Deus. Ele o tempo todo nos instiga a pecar. Ele o tempo todo nos traz a tentação. Então nós precisamos vigiar em relação às atitudes do inimigo para conosco. Então esse é o primeiro ponto que eu tenho que vigiar. Agora, como que eu venço? Né? Porque não adianta eu somente ficar vigilante, observar e perceber a cilada do inimigo. Perceber algum tipo de embaraço que ele está colocando na minha vida. Mas eu preciso vencer isso. E como que eu venço o inimigo? A Bíblia diz lá em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Repare, irmãos, o versículo começa com sujeitai-vos, pois, a Deus. Não adianta eu querer resistir ao diabo sem me sujeitar a Deus. Essa história do pisa na cabeça dele, ele é um derrotado, faça isso e faça aquilo, você é mais do que vencedor. Vai tentar resistir a ele sem se sujeitar a Deus para ver o que vai acontecer. Então nós temos que primeiramente nos sujeitar a Deus, aí depois sim eu posso resistir ao diabo. Como assim resistir ao diabo? Resistir à sedução dele. Resistir às situações que ele coloca para que a gente venha a pecar. Aí eu consigo resistir, não cair nisso, não cair nestas tentações. Não é pecado sofrer a tentação. A Bíblia diz inclusive que aqueles que sofrem a tentação são bem-aventurados. O pecado é
cair na tentação, é ceder à tentação. Eu tenho que vigiar também, eu tenho que estar atento também, eu também não posso cochilar em relação ao mundo. Ao mundo no que diz respeito ao quê? A sua forma de agir, a sua forma de pensar, ao mundo como sendo aquele que jaz do maligno. Eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar alerta. O mundo está aí para me seduzir o tempo todo. O mundo também, ele é, assim como o inimigo de nossas almas, ele é um agente de nossa tentação, de tentação para conosco, melhor dizendo. Quem que é o agente? É aquele que opera a tentação. São os meios pelos quais nós somos seduzidos para pecar contra Deus. Então o mundo também está nessa categoria. Então eu preciso estar atento, eu preciso vigiar em relação à sedução do mundo, em relação ao modo de viver, ao modo de pensar do mundo. Agora, como que eu venço o mundo? Novamente, assim como em relação ao inimigo de nossas almas, não adianta estar atento, mas tem que ter uma atitude quando a gente percebe uma cilada dele, assim como eu também tenho que ter atitudes em relação ao que o mundo me oferece. A Bíblia nos diz lá em 1 João, capítulo 5, versículos de 4 a 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Se eu sou nascido de novo, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu tenho a fé, lembrando, num âmbito não somente de confiança, mas também num âmbito de fidelidade a Deus, eu venço o mundo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, para vencer o mundo, né, se eu sou nascido de Deus, tenho a fé no que diz respeito à confiança e também a fidelidade para com Deus, crendo que Jesus é o Filho de Deus, eu venço o mundo. Mas também tem o terceiro agente de tentação que eu tenho que vigiar em relação a ele. E ele é pior do que o inimigo e pior do que o mundo, no que diz respeito à possibilidade de nos induzir e de nos fazer cair na tentação. Quem é esse terceiro? Somos nós mesmos. É a nossa carne. Muita gente acha que o mais difícil de enfrentar é o inimigo. Mas o mais difícil de enfrentar somos nós mesmos. A nossa razão, o nosso ego, o nosso sentimento, a nossa carne. Agora, também da mesma forma que o inimigo de nossas almas, que o mundo, em relação a nós mesmos, eu não somente tenho que vigiar, que estar atento em relação ao meu comportamento, a minha forma de agir, a minha forma de pensar, a minha forma de atuar, de tratar as pessoas. Não é somente vigiar em relação a isso, mas eu também tenho que fazer algo mais. Como é que eu venço a mim mesmo? Está lá em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós mesmos somos representados pela carne. E Mateus 26,41 também diz que nós devemos vigiar e orar para que a gente não caia em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, oração associada com jejum, para quebrar a carne. Andando em espírito, eu vou conseguir vencer a mim mesmo. Só que aqui tem mais um ponto interessante. A gente falou sobre a vigilância em relação ao inimigo, em relação ao mundo, em relação a nós mesmos. Nós vimos que é uma das 3 atitudes necessárias. Mas a vigilância, por si só, ela é em vão se eu não tiver a ajuda do Senhor. A vigilância sozinha, ela não vai me fazer ter sucesso. A Bíblia nos diz lá em Salmos 127, Salmos de número 127, na parte B do primeiro verso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, além de vigiar,
eu tenho que contar sempre e buscar sempre a ajuda do Senhor. Então isso ele é necessário, porque senão minha vigilância ela vai ser em vão. Ela não vai ter sentido, não vai ter propósito e não vai cumprir aquilo que ela se propõe como uma atitude necessária para aqueles que estão aguardando, para aqueles que estão ansiosos pela vinda de Jesus. E por último, além de olhar, observar, de vigiar, nós precisamos também orar. Mas orar em que situação? Orar em que momento? 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orar sem cessar significa que, independente do tempo, independente do momento, eu tenho que estar ligado com Deus o tempo todo. Eu posso estar no carro e posso estar orando. Eu posso estar trabalhando e estar com o meu pensamento ligado em Deus. Então eu tenho que orar o tempo todo. Então essas são as 3 atitudes necessárias, conforme Marcos 13:33. Olhai, vigiai e orai. Ou seja, olhar, o vigiar e a oração. Porque não sabeis quando chegará o tempo. E são atitudes que nós precisamos ter a todo momento, aguardando a volta de Jesus. Estamos terminando então, irmãos, esta videoaula. Que Deus abençoe os irmãos. Eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.